Mais um episódio do Recorte Jurídico. Hoje vocês vão perceber que começa uma nova fase do Recorte em novo estúdio. Vai passar as imagens aí, mas você pode ver todo um cenário diferente aqui atrás. E nada mais do que um novo estúdio merece pessoas que estão caminhando também no mesmo passo. Inclusive, a gente estava olhando a rede social dele esses dias e vimos a transformação de carreira e nos identificamos muito. Por isso que ele foi chamado nesse episódio. Felipe Haddad, é um prazer estar recebendo enorme, você aqui. Felipe é especialista em direito empresarial. E hoje a gente vai falar sobre inovação e as novas hubs, startup e como tornar um negócio autogerenciável. Como um advogado hoje, ele deve se tornar parte do negócio, sendo um parceiro estratégico. Então, Felipe, eu queria começar com a pergunta, né? Como é que a tecnologia tem ajudado na questão de resolver esse grande problema da advocacia? Não, é porque de alguma forma a generalização ela tem morrido na advocacia porque a tecnologia ela tornou o escritório super produtivo. Então, daquela forma, o advogado trabalhista comum, que ele vai tentando pegar todos os setores, ele não entende as entrâncias daquele setor. Então, naturalmente, você tem a captação de um perfil igual de cliente no longo prazo. Sim. E o que essa captação vai ocorrendo é que todo aquele aparato ele se torna super produtivo. Então, isso já existia antes, mas agora com o poder da inteligência artificial, isso se torna até mais amplo, porque as decisões, até com o próprio Jus Brasil utilizando a inteligência artificial agora, é muito mais fácil a busca e padronização dos serviços jurídicos. Perfeito. Eu queria que tu falasse como é que tu vê o futuro da advocacia empresarial no Piauí. Tu vê como é que ela pode avançar. Não, a advocacia empresarial ela precisa do crescimento econômico para progredir. Então, a maior dificuldade da advocacia empresarial piauiense, com toda certeza, é o desenvolvimento econômico do Estado. Porque a gente não tem uma tradição de grandes empresas. Então, a atuação do direito empresarial local, ela acaba que ela se foca muito em simples nacional, pequenos empresários, pessoas que têm, por exemplo, um restaurante de 15, 20 funcionários. Sim. Então, o trabalho, muitas vezes, do advogado empresarial é fazer com que aquela pequena máquina esteja redondinha e funcione. Tu me lembrou algo, né? Conforme vai fazendo investimentos, o advogado ele vai se especializando para poder atender esses novos tipos de clientes. Como é que tu vê a questão da especialização para as empresas que vão trabalhar no novo porto, no hidrogênio verde? Como é que tu vê esse tipo de especialização? Você pensa em algo a longo prazo? Ou você acha que para ontem a pessoa já deve fazer uma especialização, por exemplo, em minérios? Como é que tu vê isso? É difícil porque é uma super especialização, então acaba que a infraestrutura que vai ser utilizada, profissional, provavelmente vão ser de pessoas que já fazem essa atuação em grandes estados, ou que trabalhavam na Vale, na Petrobras. Então, naturalmente, existe essa tendência. Apesar que, assim, eu particularmente não sou tão fã desse tipo de operação porque ela tem uma escalabilidade pequena. Então, assim, se o contrato não é exatamente mais atraente, naturalmente você vai ter uma dificuldade de fazer com que aquela operação seja algo que você possa implantar no seu escritório, porque a escalabilidade se torna algo que viabiliza a atividade. Como o advogado deixa de ser apagador de incêndio e vira um parceiro estratégico nas empresas? Essa é a pergunta do milhão, não é, Davi? Essa é a pergunta máxima de todo advogado. Todo advogado já passou por isso. O plano é porque é muito mais difícil de você colocar até você entender quais são os produtos de dia a dia, porque, querendo ou não, o advogado é empresário. Então, os produtos de dia a dia, quando você começa a entender o funcionamento deles, você começa a fornecer umas coisas interessantes. Então, eu mesmo, vou dar meu exemplo. Sim.
Eu gosto muito do escritório de contabilidade, do escritório de RH, porque eles têm essa prestação. Agências de marketing também tem isso, né? Você tá lá. O empresário lembra que você tá lá. Não pode deixar ele esquecer. Esse é o ponto principal. Você tem que ficar ali, se fazendo importante. Trabalhando, né? De forma recorrente. Sim, porque quem não é visto não é lembrado. Mais relevante, quem não é visto não é lembrado. Então, essa recorrência, esses trabalhos, esses produtos, ou um contrato que você mantém, ou as punições disciplinares, ou quando você faz uma justa causa, quando precisa, ou quando você trabalha num acordo, que é coisa do dia a dia da empresa. Porque toda vez que a gente começa a falar de grandes coisas societárias que você queria participar, não é o dia a dia, não é algo que atrai aí a visão do empresário, até porque o empresário ele tem a ideia de gastar o mínimo possível e conseguir o máximo. É um público que, por exemplo, barganha muito mais do que alguém do criminal ou uma pessoa que você vai entrar com uma ação trabalhista ou uma ação consumerista. Eu queria entrar num fato que eu acredito que é um pouco polêmico, né? Não, vamos começar com as polêmicas aqui, que eu sei que o povo gosta, que aí vai ter os cortes, vai ser uma coisa... Qual é a primeira polêmica que tu quer? Eu não fujo de polêmica não, cara. Você pode levar, pode botar. Na tua opinião, hoje um escritório empresarial, ele é autossustentável? No mercado, no modelo atual? Olha, porque tem vários serviços corporativos que fazem a sustentação no escritório. Eu gosto muito de oferecer e fazer plano de cargos para uma empresa grande, porque já deixa todo mundo mais organizado como eu quero fazer. Ou fazer uma registro de marca, que também é um produtinho de entrada, uma forma assim. Porque é aquela coisa assim, tem um livro muito bom, inclusive, que o nome é Armas da Persuasão, você conhece? Conheço. Não é? Então tem um capítulo dele que fala assim de coerência, que as pessoas precisam estar coerentes com o que elas fazem. Então se eu chegar lá e disser, olha, tá aqui, vamos fazer um contrato, vamos ajeitar a empresa, é 50 mil. O cara vai... Nossa, mas isso é um carro? Ou não é mais um carro, né? Não é nem mais um carro. Mas a entrada de um carro. Não é mais 50 mil, assim, o carro. Mas, assim, quando você tem aquela coisa assim pronta, sei lá, vamos fazer uma análise de risco. Poxa, o cara confia em ti. A partir do momento que ele fez uma análise de risco, você pode dizer, e se a gente fizesse uns contratos? Vamos supor que é 2 mil, 2.500. Você vai fazendo uma cadeiazinha até chegar nesse ponto que você vende a consultoria zona de 50 mil. Ah, perfeito. Então, assim, ele se viabiliza quando ele tem essa estrutura muito montadinha, ele tá ali se fazendo, porque ele dá recorrência. Porque não existe escritório que funcione sem o previsível e sem o muito. Porque se todo mundo foi fazer direito sonhando em ganhar bem, não, Davi? Sim, com certeza. Então, essa escadinha... Então, o conselho que tu dá para quem tá começando hoje na advocacia: foca no previsível, na quantidade e na margem do processo, correto? Uhum. Pronto. Felipe, para encerrar nosso episódio de hoje, eu queria que tu falasse a indicação de um filme, de um livro e uma frase que te representa. O filme da Fórmula 1, primeiro de tudo. O filme é sensacional. Não, eu gosto muito, Davi, quando a gente vai colocar, porque eu nunca pensei num filme que me representa. O livro eu gosto muito desse Arma da Persuasão, de como fazer amigo influenciar pessoas. Tem vários, assim, desse tempo. Poder do Hábito, você gosta também? Gosto. Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, né? Falo mais assim de livro porque eu acho que o livro tem um poder que nada tem, que é de você pegar a inteligência de alguém por 10 anos que ele levou para escrever e consumir em uma semana. Então, a maior coisa assim do advogado, para encerrar, que são as 3 coisas que eu mais indico: ler bastante, porque a gente sempre tem os insights. Sim. Perguntar para quem é mais experiente, até se você tiver uma grana para investir numa mentoria, eu acho que é um ponto sensacional. E falar bastante do seu trabalho, se comunicar, porque a gente
Quanto mais sabe, você conhece o efeito Dunning-Kruger? Não. Fala um pouquinho sobre ele. O efeito Dunning-Kruger é aquela coisa de que quanto você mais sabe, menos você acha que sabe. Ah, E perfeito. quando você não sabe nada, você acha que sabe muito. É o efeito da rede social hoje. Dos comentaristas políticos de rede social, dos especialistas em tudo de rede social. Então, uma coisa que é importante é fale das suas coisas, porque provavelmente você sabe mais do que A grande quase maioria. todo mundo que está comentando sobre. Aí você acha que não sabe, porque você está naquela curvinha do efeito Dunning-Kruger. Que você tem uma noção de que você talvez não saiba tanto sobre aquele assunto. E tem um problema. As pessoas, elas acreditam muito mais em quem parece confiante do que em quem sabe. É. E aí esse é o poder do efeito. A aparência vem antes do conteúdo, né? Sim, sim. Bem, pessoal, esse foi o Felipe Haddad. Esse é o primeiro episódio que a gente vai gravar. Felipe já se sinta convidado a participar novamente do Recorte Jurídico. E para você que ficou até aqui, falar um pouco sobre os escritórios do ano, uma premiação que a gente vai fazer no mês de novembro, citando os 100 maiores escritórios do estado do Piauí. Na verdade, os 100 maiores não, mas os mais citados, em uma pesquisa realizada no período de 15 de junho a 15 de julho. Tá bom? Não perca essa novidade do Recorte Jurídico e convidar você para o próximo episódio. Felipe, obrigado por estar aqui conosco, viu?